Um motorista forja falso roubo de veículo alugado para não pagar o conserto da batida. A polícia descobre esquema de fraude em vendas de lotes e terrenos em Lusiânia. Mais de 500 pessoas foram vítimas do golpe. Uma esperança para quem foi vítima do golpe do FGTS. O Ministério Público Federal cobra explicações da Caixa Econômica sobre o que está sendo feito para devolver o dinheiro. E uma moradora de Serranópolis recebe uma visita inusitada. Vem, gente, o Jornal Anhanguera já está começando. Olá, boa noite. Agora são 7h08. E o Ministério Público vai investigar os candidatos que contrataram o Instituto suspeito de fraudar pesquisas eleitorais em quase 200 municípios do estado. Eles também podem ser punidos pelo resultado falso divulgado pela empresa, que hoje foi alvo de uma operação. Os investigadores deixaram a sede do Instituto de Pesquisas no Jardim Atlântico, em Goiânia, levando computadores, planilhas e até jornais. A empresa está sendo investigada por suspeita de fraude em pesquisa eleitoral em 191 cidades goianas. Só nestas eleições já realizou 349 pesquisas aqui no estado. Segundo o MP de Goiás, é o maior volume de pesquisas nestas eleições em todo o país. Para fraudar a pesquisa eleitoral, o Instituto teria cometido erros grosseiros, como citar que os pesquisadores passaram por bairros que nem existem. Isso aconteceu, por exemplo, em Vianópolis, a 100 quilômetros de Goiânia. Muitos opositores de campanha estranharam os levantamentos da corrida eleitoral e questionaram vários resultados na Justiça. O Instituto também tinha um jornal onde divulgava os resultados das supostas pesquisas. No rodapé de cada página, a empresa afirma que tem como propósito, em suas publicações, acertar de 90% a 95% de todos os resultados da abertura das urnas nas eleições para prefeito municipal de 2020, doa quem doer. E que a intenção é impedir qualquer tipo de corrupção eleitoral, dando um grande passo para a tão sonhada verdadeira reforma política. Mas, para o MP, a pesquisa estava atrapalhando o processo eleitoral. O que ele fazia era vender essas pesquisas eleitorais para aqueles candidatos que se interessavam em aparecer nas pesquisas com uma intenção de voto desproporcional àquela que eles tinham. O que trazia, claro, traz um prejuízo muito grave para a lisura, para a idoneidade das eleições. O dono da empresa, Márcio Rogério Pereira, não estava na sede do Instituto durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O MP de Goiás descobriu que ele teve problemas semelhantes com a Justiça Eleitoral de São Paulo nas eleições municipais de 2016. Em Goiás, o empresário deve responder por crime eleitoral e a pena é de até 1 ano de prisão. A defesa do Instituto Ipope Cidades e Negócios diz que a empresa teve autorização para divulgar algumas pesquisas, que está cumprindo a ordem judicial e apresentando toda a documentação para esclarecer que não há fraude. Agora, olha só o que um motorista de Anápolis fez para não pagar o seguro de um carro que ele tinha acabado de alugar. É que ele se envolveu numa batida e depois disso forjou um falso roubo do veículo. A Liz Mendes traz as informações para a gente. Liz, como que a polícia descobriu essa armação, hein? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite para todos. Olha, a polícia descobriu isso depois de cruzar informações e também de ter acesso a mensagens num aplicativo de mensagens no celular dessa suposta vítima, de um roubo. A história começou quando esse homem alugou um carro aqui em Anápolis e resolveu passear em Goiânia. Só que aí na capital ele acabou se envolvendo em uma batida, chamou o guincho da locadora de carros, mas resolveu voltar para casa por um carro solicitado por aplicativo. Aqui em Anápolis, ele
resolveu ligar para a polícia para dizer que tinha sido roubado, que 2 homens em uma moto teriam levado o carro dele. Só que depois dessa mobilização de viaturas, de policiais, de vários batalhões aqui da cidade, a polícia acabou descobrindo que tudo não passava de uma mentira. Na delegacia, o rapaz confessou o crime, só que ele foi liberado, Rosane, depois de assinar um termo de compromisso de comparecimento em audiência. Se ele for condenado nessa audiência, pode pegar pena aí de 1 a 6 meses de prisão ou pagar multa. Mas o grave mesmo dessa situação é que ele não é mais ficha limpa, então tem que andar na linha a partir de agora, né, Rosane? Que situação, Liz. Obrigada pelas informações. E um grupo é investigado por fraude em vendas de terrenos e lotes em Lusiânia. Vários mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos hoje aqui em Goiás e no Distrito Federal. 7 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Lusiânia, Orizona e Brasília, no Distrito Federal. 7 pessoas foram presas. De acordo com o Ministério Público, uma associação criminosa foi montada por donos e funcionários de imobiliárias e também por corretores de imóveis. A investigação teve início depois que o MP recebeu diversas denúncias de vítimas dizendo que tiveram o terreno vendido sem o consentimento. Eles passavam para esses intermediários a valor muito abaixo de venda. Um lote que teria R$25 mil de preço passava no primeiro momento a R$4 mil para esse intermediário que depois vendia. Os integrantes da associação criminosa verificavam a existência de lotes vendidos desde a década de 1970, de preferência para aqueles que não haviam sido transferidos nem ocupados pelos compradores. Depois, transferiam os imóveis a preço bem abaixo de mercado para os corretores ou pessoas sem atuação na área imobiliária, chamadas de laranjas. Em seguida, os lotes eram colocados à venda a um preço mais alto, causando prejuízo aos primeiros compradores. Os crimes cometidos pelo grupo são de estelionato, falsidade documental e lavagem de dinheiro. O Ministério Público apurou que pelo menos 550 lotes foram vendidos de forma irregular, mas o promotor de justiça acredita que esse número pode ser muito maior. Há notícia dentro dos autos que chegam até 3 mil lotes em Lusiânia que podem estar suspeitos de ter essa transferência fraudulenta. E nesse mês também tem campanha de conscientização. É o Novembro Azul, que chama a atenção dos homens para a prevenção do câncer de próstata. Doença essa, né, gente, que é silenciosa e mata mais de 13 mil brasileiros todo ano. Foi durante a realização de exames de rotina que o seu Joel descobriu o câncer de próstata. Hoje, com 57 anos, 4 depois da cirurgia, ele continua de olho na saúde, sempre atento aos check-ups. A saúde é em primeiro lugar, né? A gente tem que cuidar. Então, quando eu descobri, eu fiquei direto indo no médico para prevenir, né? O câncer de próstata é a segunda doença mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, aqui em Goiás, a cada 100 mil homens, 73 são diagnosticados com a doença. Novembro é mês de conscientização sobre o câncer de próstata. A recomendação é para que o exame preventivo seja feito a partir dos 45 anos. Mas se o paciente tiver casos de câncer na família, a orientação é fazer o exame a partir dos 40. A gente não vai conseguir evitar um câncer de próstata, mas a gente consegue fazer um diagnóstico numa fase inicial. Então a principal importância é que o câncer de próstata, ele não dá sintomas, o sintoma direto do câncer de próstata não existe. E o objetivo maior é a gente descobri-lo numa fase inicial da doença, onde a chance de cura é muito grande, a chance de cura é mais de 90%. Veja a seguir, 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de Agno Raineri, assassinado há pouco mais de um mês em São Miguel do Araguaia. Entre elas, o ex-sogro dele. Agora são 7h17, já a gente volta. O Jornal Anhanguera está de volta, agora são 7h20. 4 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte de Agno Raineri, assassinado há pouco mais de um mês em São Miguel do Araguaia. Tiago Costa está ao vivo em Porangatu, tem mais detalhes desse caso para a gente. Tiago, o mandante do crime teria sido o ex-sogro dele, é isso mesmo? Boa noite para você.
Boa noite, Rosane. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. É justamente essa a suspeita da polícia. O sogro dele é o Cacildo Barbosa do Amaral, que foi preso na tarde de ontem lá em São Miguel do Araguaia. Ele é o suspeito, então, de mandar matar Agno Rainieri, que morreu no dia 30 de setembro, assassinado com 6 tiros, quando voltava no serviço que ele trabalhava, depois de já ter fechado. Então, a empresa, ele voltou lá, levou esses 6 tiros e acabou morrendo. Outras 3 pessoas também foram presas, mas essas outras 3 pessoas não tiveram os nomes revelados. Esse crime chocou bastante a cidade, inclusive ontem, depois dessas prisões, nossa equipe esteve lá na cidade, conversou com a família, conversou com os moradores, que estão todos indignados até hoje com a morte desse homem, que era considerado por todo mundo uma pessoa muito legal, gente boa, dava bem com todo mundo. A cidade até hoje não entende o porquê que aconteceu esse crime e espera respostas. A Polícia Civil tinha previsto uma coletiva de imprensa para amanhã, para dar mais informações sobre esse caso. Porém, agora no início da noite, essa coletiva foi cancelada e vai ser agendada quando tiver mais informações sobre esse caso. Isso porque a polícia ainda continua em diligências na cidade inteira, viu, Rosane? Volto com você no estúdio. Tá certo, Thiago. E a gente segue acompanhando. Obrigada. Bom, a defesa de Cacildo Amaral disse que ficou surpresa e que a prisão é desnecessária. O advogado disse ainda que Cacildo sempre viveu na mesma região, pautado pela retidão e o trabalho comunitário. Afirmou ainda que Cacildo tem contribuído com as investigações e nega qualquer envolvimento dele com esse caso. Bom, muitos trabalhadores continuam se perguntando, né? Cadê o dinheiro do saque do FGTS emergencial? Bom, você já viu aqui que telespectadores procuraram a TV Anhanguera para denunciar fraudes no aplicativo Caixa Tem. Muitos trabalhadores foram até o banco reclamar a falta do dinheiro e agora o Ministério Público Federal está cobrando uma solução da Caixa. O dinheiro simplesmente desapareceu da conta da Eliana. Ela cobrou explicações da Caixa. Procurei a Caixa para fazer a contestação no dia 23/10 e até hoje não obtive nenhuma resposta. O mesmo aconteceu com a Shirley, que perdeu toda a grana do saque emergencial do FGTS e ainda não sabe onde o dinheiro foi parar. Fiz a minha contestação no dia 29/10/2020, porém até a data de hoje não obtive nenhuma resposta da Caixa. Essa falta de informação preocupa os trabalhadores e chama a atenção do Ministério Público Federal, que agora está cobrando explicações da Caixa Econômica. A procuradora da República, Mariane de Mello Oliveira, abriu um procedimento, uma notícia de fato, para saber quais medidas foram adotadas pela Caixa até agora para resguardar e devolver o dinheiro aos trabalhadores. O MPF cobra também o reforço dos mecanismos de segurança da informação. Esse outro documento foi enviado ao presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, que tem 15 dias para informar que providências foram tomadas. Esse é o nosso objetivo no âmbito civil. Devolver a esses beneficiários lesados a quantia que foi irregularmente retirada de suas contas. Porque a própria credibilidade da instituição que também está em jogo, né? Se nada for feito pela Caixa, o MPF diz que o caso vai ficar mais sério e pode iniciar uma ação civil pública contra o banco. O Ministério Público Federal recomenda que, se você teve o dinheiro do saque emergencial do FGTS roubado, informe o quanto antes a Caixa, fazendo uma contestação do valor que foi tirado da sua conta sem autorização. Depois disso, leve o seu caso até o Disque Denúncia do MPF. Um dos canais de comunicação é o site. Aqui você consegue se identificar e contar o que aconteceu. E com essas informações, os procuradores conseguem cobrar da Caixa Econômica Federal melhorias no serviço. A Ana também quer saber cadê o dinheiro que ia usar para pagar as contas. Ela fez como muitos trabalhadores, foi até a Caixa para tentar entender como o dinheiro sumiu. Fiz a contestação, fiz a primeira, eles alegaram que foi fraude, que não houve fraude. Aí eu fiz a segunda, fico de mãos atadas, né? Porque fica aguardando a resposta e não tenho resposta deles, eles só falam que é para aguardar.
Pois é, nós entramos em contato com a Caixa por e-mail e por telefone, mas ainda não recebemos um retorno do que está sendo feito para solucionar as fraudes e também evitar que mais casos assim aconteçam. Eu reforço que depois de contestar na Caixa, você pode denunciar a falta de solução ao Ministério Público Federal. O canal de comunicação é o site, viu, gente? Esse aí, ó, mpf.mp.br/go. E a lista de selecionados para o programa CNH Social já foi divulgada pelo Detran. Agora, os candidatos precisam ficar atentos ao prazo para fazer a matrícula. Por isso, vamos chamar a Ana Paula Moreira, que tem mais informações sobre esse assunto. Conta pra gente até que dia pode fazer essa matrícula e onde ela deve ser feita, hein, Ana Paula? Boa noite para você. Oi, Rosane, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, tudo feito pela internet lá no site do Detran. O pessoal precisa ficar atento para não perder o prazo dessa matrícula, que vai até o dia 18 de novembro. Como é que funciona? Lá no site do Detran, a pessoa vai preencher um formulário com todos os dados necessários. Em seguida, ela vai agendar uma data, um horário e local para entregar toda a documentação que for pedida. Essa documentação é importante para o candidato, para ele fazer a carteira de habilitação ou então a troca de categoria. Lembrando que o candidato que não entregar todos os documentos que foram pedidos ou então que não comparecer à data marcada pode perder a vaga. Então é preciso ficar bastante atento o pessoal aí para lembrar de todos os documentos e também não deixar de ir na data marcada, que pode ficar sem o benefício. Como eu disse, tudo é feito lá pelo site do Detran, que é o detran.gov.br, e o pessoal tem até o dia 18 para fazer essa matrícula. Rosane? Obrigada. E olha, chegou a hora da gente conferir a previsão do tempo em todo o estado. Rodou. As temperaturas seguem em alta em Goiás nesta sexta-feira. No norte faz 36 graus, no oeste ainda mais quente, a máxima chega a 37. No centro goiano varia de 18 a 32. No sudoeste não passa de 33 graus. Leste fica em 32 de máxima e no sul varia de 16 a 33 graus. Tem menos chuva prevista para todas as regiões. A máxima fica no norte e leste de Goiás com volume de 5 milímetros. Oeste, sudoeste e sul marcam 0 chance de chuva para essa sexta. Veja agora como fica o tempo em algumas cidades. Catalão registra máxima de 30 graus. Jataí, 32, com umidade em 26%. Esquenta mais também em Santa Helena, com máxima de 33 graus. Em Pirenópolis, varia de 17 a 32 graus, com umidade em 29%. O último levantamento feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregado, CAGED, mostra que, com a pandemia, em um mês, mais de 34 mil pessoas foram demitidas aqui em Goiás. E para voltar para o mercado de trabalho, muita gente tem investido em qualificação. Desde que decidiu trabalhar com maquinário agrícola, a Nilza tem buscado capacitação. Na pastinha estão os certificados de vários cursos. Em março, ela quase conseguiu um emprego, mas veio a pandemia e a vaga foi cancelada. Ainda desempregada, o foco continua. Continuando fazendo cursos online, então eu estou aprendendo o que for, para não ter dificuldade quando eu for fazer algum tipo de teste. Voltar para o mercado de trabalho é o objetivo de muita gente, inclusive de quem perdeu o emprego agora, durante a pandemia. O último levantamento do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que em um mês, mais de 34 mil pessoas foram demitidas aqui em Goiás, 763 aqui em Jataí. Às vezes você vai ter que agregar uma função a mais do que você já estava acostumado a fazer, porque as empresas estão precisando de colaboradores assim, multifunções, para poder agregar um pouquinho mais nas atividades da empresa. Desempregado há um ano, o Adriano decidiu investir no conhecimento. Pesa muito esse quesito, se você já tem um curso, se você já tem uma qualificação nessa área. A Larine nem se formou ainda, mas em meio às aulas da faculdade, encontra tempo para participar de cursos profissionalizantes. O mercado de trabalho ele se torna cada vez mais competitivo, Então você ter um diferencial, ter um curso a mais, conhecer áreas diferentes, ele te alavanca numa entrevista,
na oportunidade de se destacar em alguma vaga e conseguir o tão sonhado primeiro emprego, né? Vamos para o intervalo? A seguir, olha só esse filhotinho de gambá que resolveu aparecer numa casa em Serranópolis, no sudoeste do estado. Bonitinho, né? Agora são 7h30, já já a gente está de volta. De volta, agora são 7h35 em Rio Verde. Famílias carentes estão recebendo verduras de graça. São cultivadas dentro do presídio na cidade e distribuídas em vários pontos ali da cidade. O kit da semana veio com couve e cheiro verde. Folhas fresquinhas que são distribuídas de graça. Essa é a Horta Itinerante, um projeto que doa para a população carente hortaliças cultivadas dentro do presídio de Rio Verde. Onde eles estão produzindo verdura e dando essa verdura para a população carente, totalmente grátis. Muita gente nem sabia desse projeto. Eu não imaginava, eu não fazia a mínima ideia que lá fazia isso. Mas é uma coisa muito boa que eles estão fazendo. Toda semana, a Horta Itinerante visita um bairro da cidade. São mais de 100 kits distribuídos por dia. Além de entregar para a população, as hortaliças cultivadas no presídio também são doadas para os hospitais da cidade. É um projeto interessante porque, além de estar colocando a mão de obra carcerária para trabalhar, nós estamos retornando em forma de benefício para a sociedade. A horta fica dentro do presídio de Rio Verde e tem dezenas de variedades de folhas e vegetais. Todo o trabalho de cultivo é feito pelos detentos, com bom comportamento. Nós estamos aí com 10 detentos trabalhando na horta, né? O critério utilizado é a disciplina e a cada 3 dias trabalhados eles têm um dia diminuído na sua pena, né? A Dejamara correu para garantir e já sabia o que ia fazer com o kit que ganhou. Eu vou fazer já, que eu vou usar o cheiro verde no meu peixe e o couve eu vou fazer um feijão tropeiro. Faltou só convidar a gente, né? Chegou a hora da nossa imagem do dia. E é um flagrante muito fofo, feito pelo Divino lá em Serranópolis. Um filhote de gambá estava se exibindo todo numa árvore, bem perto, ali, bem na porta da casa da mãe dele. O Divino, claro, correu para fazer o registro do saruezinho. Muita gente tem medo daquele fedorzinho, né, que algumas espécies esguincham, mas esse aí não faz nada não, viu, gente? Ele finge de morto quando se vê em situação de perigo. É bem provável que esse gambazinho estava querendo filar o lanchinho na casa do Divino, até porque eles são ótimos ladrõezinhos de comida. Legal, né? Assim a gente se despede hoje. Agora são 7h38, uma boa noite para você, ó. Um beijo, um cheiro, até amanhã. Tchau, tchau.